Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Parabéns para você que continua firme aqui na leitura. Hoje nós vamos editar mais 3 capítulos, capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15 de 1 Samuel. Capítulo 13, ele nos fala de um momento assim triste na vida do primeiro rei de Israel, Saul. Porque é um momento de desobediência. É o momento que Samuel vai repreender Saul. Esse momento aqui, o capítulo 13, ele é um divisor de águas na vida de Saul. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai dizer, nós vamos ver isso no Novo Testamento, que tem pecados que são para a morte. Esse momento, ele é tão triste. Por quê? Porque nós vamos ver o impacto que esse momento vai trazer na vida de Saul. O capítulo 13, ele fala da desobediência desse rei. Havia uma orientação tão clara, Deuteronômio 17, que um rei, ao subir ao trono, ele deveria conhecer as Sagradas Escrituras. Ele deveria conhecer ali o Pentateuco, para que ele não pecasse. E aqui no verso 1 ao verso 14, é o momento que Saul reúne o exército de Israel em Gilgal, mas ele vai agir de forma precipitada. Como Samuel está demorando a chegar, ele vai querer oferecer sacrifício sem esperar Samuel. Ele quer fazer uma função que não é dele. Pastor, mas ele não é rei? Sim, ele é rei, mas ele não é sacerdote. Nós vamos ver outros exemplos de reis que foram punidos, porque tentaram fazer um ofício que não era deles. Ele não tinha essa autoridade para oferecer sacrifício. Essa função era do sacerdote. E Samuel ele faz a função de profeta, juiz e sacerdote. Deus o levantou. Mesmo ele não sendo de uma família sacerdotal, ele foi educado por Eli ali no templo, ali na casa do Senhor, ali em Siló, aonde ele aprendeu o ofício sacerdotal. Ele sentia autoridade. Então eu e você não podemos fazer aquilo que Deus não nos chamou. Se Deus não me chamou, Deus não me deu autoridade para fazer isso. E aí encontramos Saul fazendo essa loucura. E do verso 15 ao verso 23, nós vamos ver que os filisteus vão ameaçar Israel. O verso 16 diz assim: Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento de filisteus em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, no arredores de Suá, outra em direção a Bet-Horon e a terceira em direção à região fronteira, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Nós vamos ver que nesse momento, os filisteus eles estão mais organizados, eles estão mais numerosos, eles têm mais vantagem militar. Nós vamos ver aqui no contexto desse momento que Israel não sabia ainda nem como trabalhar o ferro, porque isso ficava no controle dos filisteus. A nação de Israel é uma nação totalmente agrícola aqui, com condição mínimas de defesa. E esse vai ser o grande desafio. O grande desafio são os filisteus contra Israel nesse início de reinado de Saul. O que podemos pegar como texto-chave aqui no capítulo 13 é o verso 13 e 14, quando Samuel vai dizer para Saul. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Se você tivesse aguardado, o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o seu reino não subsistirá. Por isso que eu disse que o capítulo 13 ele é fundamental na vida de Saul. Porque no capítulo 13, Saul poderia ter sido confirmado, mas porque ele agiu como tolo. E eu gosto muito dessa versão, porque lá em Provérbios, Salomão fala muito do tolo. Ele fala que o tolo vai morrer precocemente, o tolo vai passar vergonha, o tolo não será honrado. E aqui nós temos alguém que, se tivesse esperado, o reino dele teria sido confirmado. Então o capítulo 13 é um divisor de águas de forma negativa para o rei Saul. E aí vamos para o capítulo 14. O capítulo 14 fala de Jonatas, a coragem do filho mais velho de Saul. Jonatas ele vai ser reconhecido nos capítulos seguintes como o principal amigo de Davi. Jonatas, a Bíblia demonstra a sua coragem.
E pensa em uma coragem, porque no verso 1 ao verso 15, você vai ler, ou talvez você já leu, Jonatas e seu escudeiro atacam um poço de filisteus, confiando no Senhor para dar-lhes vitória. Isso é muito interessante. Quem deveria tomar a iniciativa era o pai, era Saul. Mas como ele está ali parado, provavelmente com medo, nós vamos ver essa mesma cena lá em 1 Samuel 17, nós chegamos lá amanhã, agora nós vemos Jonatas com uma coragem e Deus honrando essa coragem. O verso 16 ao verso 23 fala que Saul e os israelitas entram numa batalha, resultando numa grande vitória sobre os filisteus. Irmãos, apesar de Saul ser rejeitado, Deus ainda continua dando vitória para a nação de Israel. E aí, do verso 47, do verso 24 ao 46, é um voto imprudente de Saul que põe em perigo a vida de Jonatas. Nós já falamos lá em Juízes sobre Jefté, capítulo 11 de Juízes, Jefté, que fez um voto de tolo. A Bíblia fala muito sobre voto. Salomão vai dizer em Provérbios, não faça um voto de forma apressada. Porque quando você faz um voto, Deus quer que você cumpra. E o voto de Saul aqui, do verso 24, aqui ó, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhe havia imposto um juramento dizendo, maldito seja todo o que comer antes de anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos, por isso ninguém tinha comido nada. Olha que voto mais sem pé e cabeça. Então, numa batalha, você precisa de força, você precisa de ânimo, e ele faz um voto como esse. Isso fica um exemplo. Votos tolos vão trazer uma consequência ruim. E quando você continua lendo a história, Jonatas vai comer e quase que Saul comete uma loucura como Jefté de querer punir o seu próprio filho. E aí o verso 47 ao verso 52, terminando o capítulo 14, é o resumo das guerras de Saul e o seu reinado. É um resumo mesmo, resumo bem pequeno, mas fala das guerras de Saul, uma guerra acirrada contra os filisteus, porque durante todo o reinado de Saul, os filisteus são os grandes inimigos de Saul, e aí nós chegamos no capítulo 15, que é o momento que Deus vai rejeitar realmente Saul. Do verso 1 ao verso 9, Saul é instruído a destruir totalmente os amalequitas. Por que destruir totalmente os amalequitas? Porque lá em Êxodo, você já leu Êxodo, deixa eu te lembrar, quando Israel estava no deserto, os amalequitas vão atacar de forma covarde Israel. Eles vão atacar primeiro os mais fracos. E aquele momento que Moisés sobe no monte para levantar suas mãos, Josué está no campo de batalha, e ali Deus jurou a Josué que ele destruiria os amalequitas. E agora Deus está dando uma ordem para Saul, para cumprir essa palavra que Deus deu lá para Josué e Moisés, que era para destruir totalmente os amalequitas. Não era para poupar ninguém. E aí o Saul vai poupar o rei Agag e vai poupar o melhor despojo, as melhores ovelhas. Aprenda algo. E aqui, quando Saul é rejeitado, esse ensino é tão forte. O que Deus espera de mim e de você é obediência. Ah, eu não concordo. Você não tem que concordar. São as Sagradas Escrituras. Ou você crê nela, ou você não crê. Então, obediência é obediência. Eu obedeço, mesmo sem entender. Eu obedeço porque a palavra de Deus, ela me orienta. Então, aqui nós vemos Saul querendo fazer o melhor da cabeça dele. Deus não quer nada da minha cabeça e da sua cabeça. O sacrifício que Deus quer é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que aprendemos aqui. É melhor obedecer do que sacrificar. E o capítulo 15, ele vai terminar do verso 10 ao 35. Samuel confronta Saul com a sua desobediência. Saul é rejeitado como rei de Israel. Você vê que a rejeição dele começa no capítulo 14, essa desobediência dele se estende no capítulo 15, e aqui realmente ele é rejeitado. E amanhã nós vamos ver que Deus já vai prover para si um novo rei. Entenda isso. Se eu e você não honrarmos a Deus, se eu e você não honrarmos o lugar que Deus nos colocou,
meu irmão, outro vai tomar o meu lugar e o seu lugar. É essa mensagem que Pedro traz lá em Atos capítulo 1, quando ele fala de Judas. Ele diz assim, outro tomará o seu lugar. Então que você honre o lugar que Deus te colocou. Pastor, como que eu honro o lugar que Deus me colocou? Como que eu honro a Deus nesse lugar? Seja obediente. O que Deus espera de mim, de você? Obediência. É isso que Deus espera. Se formos obedientes, nós seremos bem-sucedidos. Eu quero abençoar a sua vida. Parabéns por chegar até aqui. Capítulo 16, 17 e 18. Nós vamos ver amanhã. Aqui começa a história de Davi. Eu particularmente sou apaixonado pela história de Davi. E nós vamos mergulhar desde a unção de Davi. E aqui Davi entra no cenário. Saul continua como rei. Amanhã nós falamos mais de Davi a partir do capítulo 16. Deus abençoe sua vida. Fique firme. Vamos avançar. Em breve nós vamos terminar toda a Bíblia juntos. Essa leitura maravilhosa. Deus te abençoe.